eu sou o Léo Moura, supervisor da marca Elos, e estou aqui com vocês hoje para passar um módulo de técnicas de venda para a Academia do Varejo. Como vocês sabem, a gente precisa ser diferente hoje no mercado. A diferença nesse negócio hoje quem faz é você. E por isso que a gente vai estar aqui para aprender algumas técnicas, pois a relação é tudo nesse negócio. Como vocês sabem, para uma relação ser duradoura e der certo, a gente precisa ter conhecimento necessário e base para poder fazer esse trabalho. É como se fosse uma relação. Não há provavelmente chances de uma relação dar certo se você conhece uma pessoa hoje e já casa com ela amanhã. Precisa ter o time do namoro, da paquera e finalmente do casamento. É assim que a gente vai conseguir uma relação duradoura. E durante o treinamento vamos fazer algumas conotações com o nosso dia a dia para que fique mais fácil e mais gostoso de se aprender. E para começar esse treinamento, vou contar um pouquinho da minha história, como foi meu início dentro do varejo. Eu sou do interior, e meu sonho era vir para a cidade grande. Então logo procurei fazer uma faculdade que não tinha na minha cidade, que já é uma cidade universitária. E vim para o Rio fazer comunicação social. Com o tempo, na verdade eu tinha um tempo vago, porque só estudava à noite, resolvi então trabalhar em shopping. Saí distribuindo currículos e até que um dia me chamaram e eu entrei para uma rede de lojas. Quando chegou lá, já tinham várias pessoas trabalhando por muito tempo, vários vendedores super antigos. E aí eu comecei a perceber como que eu posso fazer diferença nesse negócio com tanta gente já trabalhando aqui há tanto tempo. Foi então que eu comecei, além de perceber as coisas boas e positivas que eles faziam, e comecei a aperfeiçoar isso para mim, do meu jeito, com a minha identidade, eu comecei também a perceber o que eles deixavam de fazer. E o que eles deixavam de fazer? São coisas às vezes tão pequenas no nosso dia a dia que talvez a gente não perceba, mas que faz muita diferença. Que avisar de um concerto que ficou pronto, que avisar de um concerto que talvez não tenha ficado pronto, e enfim, tudo isso que a gente sabe desse dia a dia. Outra coisa que eu comecei a perceber também é que eu precisava mudar algumas nomenclaturas, porque eu percebi que tinham vários vendedores em todas as lojas, em todos os lugares. Então eu percebi que eu precisava deixar de ser vendedor e ser um consultor de moda, aquele consultor que realmente indicava para o seu cliente a melhor peça para que ele usar, o melhor look e assim por diante. E aí eu comecei a perceber que eu precisava transformar os meus clientes em fãs, pessoas que iriam me acompanhar, que acreditavam em mim, no meu trabalho e que realmente confiavam naquilo que eu estava propondo para eles. E aí o meu resultado veio muito mais rápido também. Comecei a perceber também que eu não vendia roupa e que eu vendia moda e que minha loja precisava ser transformada num point. Essas foram algumas nomenclaturas que eu mudei e que fez com que realmente o meu resultado viesse mais rápido. Mas fora toda essa parte de relacionamento, lógico que é muito bacana, tem toda uma parte técnica, que foi aquela história da relação que eu falei no início, que a gente não pode pular. Porque caso a gente perca alguma etapa da venda, a gente pode deixar de entregar o resultado. Então vamos lá, vamos começar falando. O que é necessário para ser um profissional de vendas, um verdadeiro consultor de moda? Na verdade é preciso ter competência em 3 aspectos: a técnica, a informação e o relacionamento. A parte técnica, na verdade, é a mais cobrada por todas as empresas. É aquela realmente onde você precisa entender, tudo sobre o produto que você vende, e ela é muito cobrada. Mas essa, porém, em contrapartida, é a mais fácil, porque você só precisa de estudo e memorização. Já a competência de informação, a base é informada pela empresa. A empresa é responsável em passar esses dados para você. Mas você também precisa ter o feeling, a sensibilidade de buscar diariamente, através do seu acompanhamento diário, o quanto e aonde você precisa melhorar através dos seus indicadores de venda. Seja ele o PA, o ticket médio, a sua taxa de conversão. Quando eu quero chegar a algum lugar, eu preciso de um planejamento. Como eu faço para chegar até lá? E através dessa informação é que você consegue chegar no seu alvo, chegar no seu resultado. Já a competência de relacionamento é a mais difícil de ser aprendida, porque depende do lado humano das pessoas, E nelas se destacam a capacidade de se adaptar ao perfil do cliente, o bom senso, simpatia e envolvimento e a capacidade de buscar soluções. O profissional que possui essas 3 competências geralmente são os bem mais sucedidos dentro do mercado.
mas é o relacionamento interpessoal com seu cliente, transformando ele fã, que realmente vai fazer de você um profissional diferente. Vamos então agora para os passos da venda. Então o primeiro deles chama-se preparação diária. É aquele momento onde você vai se preparar para dar o seu show, onde você vai se preparar para iniciar um dia de trabalho e passar confiança para o seu cliente. Uma das coisas mais importantes na preparação diária é conhecer a sua vitrine antes de entrar na loja, para que quando um cliente peça um produto que esteja nela, você não se surpreenda e conheça esse produto junto com ele. Outro passo muito importante é conhecer o seu estoque, ver se chegou produtos novos, se produtos foram transferidos para as outras lojas. Ler o quadro de mural, ver os avisos do dia, ver se mudou alguma forma de pagamento e assim qualquer outro tipo de informação. Fazer o seu acompanhamento diário para ter entendimento e saber a informação de quanto você precisa vender nesse dia. Assinar seu livro de ponto, fazer seus contatos com seus clientes para avisar se chegou uma mercadoria que ele solicitou ou então se um conserto está pronto. Na verdade, é um momento de surpreender o seu cliente antecipando a ida dele na loja. Uma das coisas muito importantes dentro da abertura de venda é o dress code. Na verdade, esse primeiro contato com o seu cliente, você vende a sua imagem, a imagem de um consultor de moda. Com essa imagem, você traz segurança, entusiasmo e otimismo e consegue realizar suas vendas com muito mais facilidade. E por isso existe uma frase muito interessante de Walt Disney que diz assim: você nunca terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Bom, o nosso segundo passo é a abertura de venda. Esse passo realmente é bem complicado, porque é o momento que a gente está em contato com o nosso cliente e a gente precisa quebrar o gelo. É o início de uma relação. E por isso existem algumas técnicas para que a gente não precise escutar logo de cara aquele "só tô dando uma olhadinha". Uma das técnicas muito interessante, além, lógico, de sempre o sorriso no rosto, é o desvio de 180 graus. É um momento onde o cliente entra na loja e você de alguma forma naquele momento se ocupa e passa por ele, apenas dando um sorriso como um olá, bom dia, tudo bem? E aguarda a resposta dele. Logo após isso, você vai em direção a ele e começa a puxar um assunto. E as linhas de abertura não podem nunca nada ter com venda. É um momento da relação. Mas acho que esquecemos de alguma coisa. Não podemos começar uma relação sem ao menos perguntar o nome. Então, uma primeira pergunta que você faz é o seguinte: oi, meu nome é Léo, qual é o seu? Então a gente começa um bate-papo. Uma pequena conversa para estimular o cliente e fazer com que ele se sinta mais à vontade ao seu lado. E lembre-se, esse bate-papo não deve ter nada a ver com venda. O objetivo do desvio de 180 graus é evitar uma maior resistência do cliente a você. Porque existem alguns motivos que os clientes são resistentes e já estão acostumados. E eles já sabem também que essa resposta de dar só uma olhadinha dá certo e afasta vocês vendedores. Vamos ver aqui alguns aspectos. O primeiro objetivo da abertura de venda é vencer a resistência por parte dos clientes aos vendedores. E por que alguns vendedores são tão rejeitados? Vamos ver aqui alguns aspectos. Aqui estão algumas causas pelas quais os vendedores são rejeitados. Os clientes não conseguiram encontrar um vendedor quando realmente precisavam. O vendedor vendeu a ele alguma coisa que ele não precisava ou um produto errado. O vendedor era muito esperto ou abusado. O vendedor não sabia suficientemente sobre a mercadoria. O vendedor pressiona o cliente a comprar. Ou então o vendedor agiu com indiferença ao cliente. Outro fator que vocês não podem esquecer é que qualquer linha de abertura deve ser usada com perguntas abertas, perguntas que possibilitem o cliente a responder e a conversar, e não que o limite a simples resposta de um sim ou de um não. Vamos aqui a algum exemplo. A regra número 2 da abertura de venda é: as linhas de abertura devem ser perguntas para estimular conversa. Bate-papo é a chave no processo de vencer a resistência. Afirmações curtas e rápidas não levam a você a lugar nenhum. Faça perguntas interessantes. Lembre-se de fazer de sua abordagem inicial uma pergunta. Tente usar perguntas como quem, o que,
onde, quando, quanto, por quê ou como. Vamos a um exemplo. Uma pergunta fechada. Vendedor pergunta: o trânsito está muito ruim? E o cliente responde: não. Agora uma pergunta aberta. O vendedor pergunta: como está o trânsito lá fora? E o cliente responde: bem, quando eu cheguei estava um caos, mas acho que começou a melhorar um pouco. Você já imaginou algum cliente respondendo a você: só estou olhando, com esse tipo de pergunta? Agora então vamos para o terceiro passo. Imaginamos aqui que você já se preparou dentro da preparação diária, está pronto para começar o seu dia, fez uma excelente abertura de venda, praticou o desvio de 180 graus, iniciou um bate-papo com seu cliente através de perguntas abertas e agora está na hora da sondagem. Uma sondagem bem feita e eficaz faz com que você diminua a loja para o seu cliente e vá direto ao ponto, mostrando o produto que realmente ele procura e deseja. E isso faz com que ele tenha mais credibilidade em você. Apesar de geralmente os vendedores deixarem esta etapa de lado, passando direto para a etapa de demonstração, a sondagem pode ser considerada a etapa mais importante do processo da venda. Ao investir mais tempo em uma sondagem eficaz, é mais provável que você demonstre o produto mais adequado às reais necessidades do cliente e não tenha medo de ficar tentando adivinhar o que eles querem. Agora que você já fez uma sondagem eficaz e descobriu a real necessidade desse seu cliente, vamos para a demonstração do produto. Uma das técnicas mais importantes na hora de demonstrar o produto é fazer com que o cliente sinta e toque esse produto. Sempre dê na mão do cliente essa peça, porque quando o cliente toca o produto, automaticamente ele tem o desejo de posse. Isso é muito importante. Ainda dentro do passo de demonstração do produto, existe uma outra técnica muito utilizada e eficaz que é o CVBA, característica, vantagem, benefício e atração do seu produto. Vamos aprender aqui um pouquinho dela. Característica. Podem ser uma parte ou aspecto típico de um item ou serviço. Do que ele é feito, onde ele é feito, sua cor, tamanho ou materiais usados e assim por diante. Todo produto é constituído por características que foram selecionadas pelo fabricante para torná-lo similar ou diferente dos concorrentes. Como aqui é um exemplo. Característica de um sapato: marrom café, ou couro nobuque, ou então um mocassim clássico, ou então um revestimento todo de couro. Vantagem. A vantagem está ligada diretamente à característica. Pode-se dizer que é o ganho que se obtém em possuir aquela característica em comparação a não possuir. Algumas pessoas gostam de falar a característica e então dizer o que significa para introduzir a vantagem. Vamos agora então mostrar a característica do sapato de couro e sua vantagem agregada. Como vimos, uma característica do sapato de couro é sua cor marrom café e sua vantagem é ser neutro. Vamos utilizar a técnica de o que significa. Característica, um sapato de couro marrom café. O que significa ser marrom café é que é uma cor neutra. Essa é a vantagem. Vamos agora recapitular. O nosso item principal é um sapato. A sua característica, como vimos, é a cor marrom café. A vantagem de ser marrom café é que ele é uma cor neutra. E agora então vamos entender o que é o benefício. O benefício está ligado à vantagem, não à característica. Pode-se dizer que ele é o benefício da vantagem, já que as vantagens variam de cliente para cliente. Um benefício, por definição, é: o que a vantagem vai fazer pelo cliente? Por que será bom tê-la? O que ela trará para o cliente? Novamente, utilizar a expressão o que significa entre a vantagem e o benefício irá ajudar você a sua construção. Quando você tiver praticado e se sentir confiante, poderá dispensar o que significa, para fazer um CVB mais suave. Da forma que, ao selecionar as características e vantagens mais apropriadas aos seus clientes, pode haver diversos benefícios diferentes para cada vantagem. Novamente, eles devem ser selecionados com base na sondagem. Vamos então continuar usando nosso exemplo.
O nosso item principal, um sapato, a característica dele marrom café, que significa que é uma cor neutra, que a gente descobriu que é a vantagem, e que significa que combina com tudo. E aí você achou o seu benefício. O benefício é o que combina com tudo. E agora então vamos entender o que é atração. A atração é o toque final. É aquela pergunta que você faz, que você sugere ao cliente que aquele benefício realmente é importante para ele. Vamos usar os exemplos. Um sapato marrom café, que tem uma cor neutra e que combina com tudo. E aí vamos entrar com a atração. E ter um sapato que combina com tudo, realmente é tudo que a gente procura, você não acha? Agora que você fez uma demonstração eficaz, chegou a hora de você dar o show. É a hora de levar o seu cliente para a cabine através do item principal. E é nesse momento da dúvida que você deve usar o fechamento experimental, sempre usando uma frase-chave, que tal? Porque dessa forma se torna mais suave e menos despretensioso. Vamos imaginar que seu cliente seja o Marcos e ele esteja na cabine experimentando o item principal, que é uma calça jeans. Eu chego até a cabine e falo com ele. E aí, Marcos, ficou bacana? Que tal essas camisetas de cotton pima para combinar com sua calça nova? E então você vai obter uma resposta do seu cliente, positiva ou negativa. Ele pode dizer para você, não, hoje realmente só vou levar a calça. Ele já te deu a confirmação de compra. Ou então ele pode criar uma objeção, que é um outro passo da venda que a gente precisa aprender a contornar. E o que é objeção? Objeção é uma dúvida, é aquele momento que o cliente realmente não tem certeza se aquele produto vai satisfazer as reais necessidades dele. Ou então pode ser qualquer outro motivo, preço, formas de pagamento, e é nesse momento que jamais você pode bater de frente com seu cliente. Você precisa entendê-lo e continuar fazendo perguntas para saber qual é a verdadeira objeção. Então, alguns passos da objeção. Sempre demonstre compreender o cliente com muita empatia. Investigue sutilmente a verdadeira objeção através de perguntas. Lide corretamente com as objeções ao preço. E use as opções de pagamento parcelado com eficácia para salvar ou aumentar as vendas. Bom, descobrindo a real objeção do seu cliente e conseguindo contorná-la, é a hora de fecharmos a venda. Fique atento aos sinais de compra. Tipo respostas do cliente, não, apenas vou levar a calça. Ou então, em quantas vezes você parcela? Isso são frases típicas da pessoa quando já quer fechar a venda. É o momento de levá-lo até o caixa. Fechado a venda, é a hora de confirmações e convites. É aquele momento onde o cliente precisa sair da sua loja com uma sensação não de compra, e sim de um investimento, porque comprar é diferente de investir. Leve ele sempre até a porta, não esqueça de fazer o cadastro e dias depois retorne uma ligação para ele, mas não para falar de venda nem de compra, e sim qualquer assunto pessoal, para que ele sinta que realmente você se importa com ele. E aí, pessoal, tenho certeza, se vocês utilizarem todos os passos da venda e a Academia do Varejo como base de informação, vocês terão resultados bem melhores. Sucesso e boas vendas!